Bom, seguindo, nós estamos aqui no painel do auditor. Você pode ver, ah, esse painel, assim como lá o dashboard, mas essa aba de painel do auditor é mais específica, onde pode demonstrar para você quantas consultas foram feitas no mês, né? Alertas resolvidos, créditos ajustados, alguns prazos críticos, né, de risco, ou seja, de contribuintes que você tem que observar. Ah, aqui, as consultas recentes, como eu coloquei anteriormente, sobre algum contribuinte ou alguma dúvida que eu tive. Você pode ver o histórico completo por aqui. Aqui, ao lado direito, e os alertas, são alertas correspondentes que relacionam ao estado crítico, ao crédito de risco de algum contribuinte. Né? Aqui embaixo, um resumo, um card de acesso rápido ao, ao Squad, né? A equipe de gestão pública dentro do Soro. Se você clicar aqui, você pode direto para o Squad. Pode que foi o que eu acabei de explicar sobre cada agente, qual que é a sua função, em qual área que ele está, né? Pode ser consultor, pode ser operador, pode ser especialista de seguros imobiliários, assim como os outros. Continuando, classificador, o classificador de conformidade, que é muito importante. Claro, tudo isso baseado, tudo está nas normas, tem relação, foco à nota base normativa, inclusive lá no fim nós vamos mostrar. Aqui no classificador de conformidade, tendo como base normativa as 23 seções sobre leis do município, sobre leis que vêm da esfera federal, ou seja, desde a SC 132/2023 e todas as outras que vieram e estão vindo com a autorização, estão sendo colocadas aqui todos os dias. Ele é atualizado 24 horas, então vamos pontuar isso aqui também. Esse módulo ele fala, ele aciona esse agente, tá? Nosso classificador. Aqui é bom salientar que ele faz parte do nosso sistema todo, esse agente aciona uma ferramenta classificadora. Como assim? Você seguir aqui no terminal fiscal, você pode observar que o consultor de gestão tributária, que é a IA, ele roteia essas demandas. Como a gente está lá no classificador, uma demanda de conformidade é acionado um agente ISSNDS e ele trabalha como uma ferramenta. Assim como nós precisamos de um computador, esse agente ele precisa dessa ferramenta para facilitar a sua classificação de conformidade. Então, ele descreve, solicita aqui, nessa aba de classificação, nós temos alguns casos, ele solicita que você descreva a operação que você deseja que seja classificada e seja de acordo com a base normativa, que é esse é o trabalho de vocês. Né? O agente identificará o agente tributário do caso, considerando IDS, ISS, resolução. Todas elas estão descritas aqui. Onde essa base está? Ela está lá embaixo. Né? Nós temos um portal de classificação, sempre sendo atualizado, informes publicados nos textos. Eu só demonstrando aqui rapidamente, mas vou voltar aqui. A base normativa, tá? Aqui a constitucional, impostos municipais, ação tributária, complementar, federal, municipal, no caso, aqui estamos falando do município de Itumbiara, a jurisprudência, documentos técnicos de notas fiscais, todos eles, essas bases, nós consultamos auditores, nós consultamos também gestores para que nos pontuem e nos trouxessem quais são as bases que servem para que eles
realizem um trabalho principalmente de conformidade, de fiscalização e arrecadação. E, claro, no fim, cada município tem seus códigos, né? Seu código municipal. Isso aqui é muito importante. Não é, aqui você percebe que não é aleatório, é uma base e segue sempre essa base. E claro, como estamos no momento de transição, as referências serão adequadas, readequadas, remodeladas, reajustadas. E tudo isso é capilarizado e realizado uma atualização do sistema. Essa referência rápida, nós também temos aqui o prazo de alíquota, para vocês entenderem que não é aleatório, todos os CPMs estão aqui. Tá? Aqui fala um pouco da arquitetura. Eu vou voltar aqui, sabe, explicar com mais pontualidade e explicando cada vez. Vamos dar uma torta aqui. Cadastro, classificador. Tá. Classificador de conformidade. O que ele representa? Ele verifica cada situação e busca pelo agente de ISS, IBS, ele utiliza essa ferramenta para que se dê um parecer. Como assim? Vamos pegar o caso do três. Obra de construção civil com contrato do valor de tanto, firmado em Tubiara, alíquota aplicável e local de reconhecimento. Classificar, ele vai buscar o que está fazendo isso. Ele está acionando a inteligência artificial por trás da lei. Tá? E esse arquiteto aciona o agente ISSQM, ele procura qual ferramenta vai ser utilizada para te gerar essa classificação de conformidade. Identificando o quê? Tributo, alíquota, competência e o impacto em relação a esse momento. Nós estamos fazendo essa gravação de apresentação no dia 30 de julho, agora são 16 horas. Aqui ele devolveu para você, concluído. Você percebe que o agente especialista em serviços selecionou a skill 9, a ferramenta, ou habilidade, o objetivo é analisar a natureza tributária de obras de construção civil, R$ 452 em imobiliária, e classificar o nível de conformidade com o cliente. Aí o que ele te dá? Eu não vou entrar em detalhamento do parecer, que é para outro vídeo. Aqui ele te dá o que você precisa para se orientar nessa situação, certo? Ele te coloca a natureza da operação, o que está comprovado, o que pode ser aplicado, quais são as alíquotas, município competente, base, qual que é a base do objetivo turístico, certo? Porque é muito importante. Né? A IA tem toda a base de conhecimento tributário, está tudo aqui, e todas as atualizações estão feitas. Né? São feitas 24 horas. O impacto dessa reforma sobre essa situação, ele te dá a orientação, e ele classifica de 1 a 4 a base de cálculo dessa situação do contribuinte em questão. A hipótese, você faz que é relevante, e nível de confiança, base utilizada, dados ausentes e a recomendação final. Tá? E em cima disso aqui, desse contexto, dessa classificação e entendimento, você pode gerar depois um parecer dentro do seu trabalho. Aí aqui ele vai atualizando dados de finanças, documentos atualizados aqui de precisão 72 para 100%, que ele buscou mais informações para essa análise. Passando para o órgão preparador. Da mesma forma como o agente classificador, conformidade, o órgão preparador também utiliza uma ferramenta, a Skill 10, o agente contencioso administrativo. Ele escreve o caso, o agente, o auditor, o escreve o caso, o agente gera um documento estruturado para fundamentação legal. Claro, é sempre bom revisar. Tipo de documento que você tem que autoextração, aplicar parte decisória, você percebe que vai mudando aqui, ó. Aí aqui você vai colocar os dados do caso. Assim como você precisa digitar ou alguém digitar, você
insere aqui como texto, tá? Parecer técnico, notas, notificação fiscal, se precisa. Então, a partir do tipo de documento que você quer, você insere aqui os dados necessários para gerar um documento de preparação, certo? De um documento estruturado de fundamentação legal. Ou seja, é mais um apoio de maneira concisa, rápida e com base na matéria. Documento. Todo e qualquer documento digitalizado, ele pode ser lido em até 10 megas, tá? Você pode arrastar e soltar, ou você pode inserir o documento copiando e colando. Eu vou pegar um exemplo aqui de um extrato, vou arrastar, soltar o faturamento de construtor. Aqui já temos outros que eu fiz de verificação, né, em relação a esse documento. O que ele faz? Ele lê todos os dados que estão ali, dados do contribuinte, o que é necessário, ele resgatar, puxar e analisar, ele faz essa leitura através dessa aba de documento. Mas a gente pede para analisar, ele vai lá aqui para o nosso terminal fiscal. Aqui, em cima daquele documento, você pode fazer pergunta em cima daquela análise. Eu vou pegar uma pergunta hipotética aqui para dar contexto. Bom, vamos perguntar para o Gabriel o que eu pedi para ele analisar esse estado da estrutura do horizonte. Existe alguma responsabilidade da dedução da base de cálculo do local de recolhimento. Né? No caso de DCS, segundo a lei complementar 106/2003. Aí aqui é bom que na própria pergunta você percebe que esse brilho quer dizer que está buscando informações, né, em cima buscando o quê? Aí vai brigar respondendo que ele só 50% tem a fraude e que é uma pessoa do elevador que tem um imposto no Código Civil, não na sede. Isso aqui é já a dedução, a, a retenção da informação pelo cadastro e a análise da inteligência artificial. Aí aqui ele já altera aqui quantos documentos, 2,3, precisão 100%. O consultor de gestão foi acionado. O objetivo classificado em mão da rotina ao especialista competente e entregar diagnóstico preliminar sobre redução de base de cálculo. Sobre quem? Sobre a consultora Horizonte. Então, esse é o parecer. Toda a explicação do parecer está no manual também, tá? E qualquer dúvida, nós temos também outros vídeos relacionados a diluir, desconstruir cada situação do parecer. Esse vídeo aqui é focado só no operacional, para entender como que é o mecanismo interno do sistema. Então, ele faz aquela passo a passo, paulatinamente, do que ele recebeu, alerta de integridade, o que ele recomenda, o que falta de documento para ele ter ainda mais uma análise mais detalhada, certo? Fato comprovado, inferência, o que é hipótese, ele coloca
local de escolhimento, né, fica tudo isso. No final, ele te dá uma recomendação do que está faltando, do que é necessário. O importante aqui é que você pode copiar, exportar, salvar histórico. Aí salva aqui, histórico. O tempo de resposta, 55 segundos. E a quantidade de tokens. Vamos dizer que essa parte de tokens é referente à quantidade de caracteres de palavras que cada pesquisa utiliza do nosso agente. Essa parte é uma parte mais técnica, não é relevante para essa explicação. Então, dando continuidade, aqui ele fala a recomendação final, de se precisa acionar outro agente, se você precisa trazer mais algum outro documento, para te dar um parecer com 100%, 75% de certeza. Dando continuidade. Esse fato aqui, essa análise ela fica salva no histórico, como eu salvei, fica salvo. Se quiser exportar, eu disse que ela está baixa aqui, bem prático. Se quiser copiar, dando continuidade do saldo do cadastro. Tá. O apontador de transmissão também é importante, também cada item, cada contribuinte aqui, o apontador de emissão já faz uma análise de cada um dos tópicos. Se foi um entregue, se foi nosso fiscal lista, divergência cadastral, indeterminamento, enfim. Ele faz essa análise, dá o grau de risco, estimativa, período, qual foi o tipo, qual foi a omissão em relação ao contribuinte. Você pode pedir para analisar, de modo tal que ela vai analisar uma portaria de emissão em relação a cada contribuinte. Investigador. O investigador, da mesma forma, quando ele é acionado, e é muito importante, ele faz parte da inteligência fiscal. Então, aqui dá uma potência de sonorização, quantidade de contribuintes, tanto de 2 mil, porque são vários contribuintes analisados, certo? E ele aponta para os corpos, aplica você, tá? Crítico, alto, médio. Cada um, você pode entrar, acessar nele. Que é da título de respeito em relação ao contribuinte, cancelamento de respeito, isso crítico. Essa construtora, o que é crítico? Crítico, 88% de crítico. Cancelamento de respeito, contrato público, nota, subfaturamento. Tudo isso ele te devolve. No alto, da mesma forma, só ficar em cima, se você considerar necessário. E ele te dá pontua cada situação. Os alertas, como eu bem coloquei anteriormente, alerta em cima de crítico, alto, médio e algumas informações. Aqui tem alguns botões para consultar o agente sobre esse contribuinte, pessoal médio, quantidade de dias, valor. Resolver é você que coloca, né? Você acha que está ainda para já resolver esse caso, então ele vai para o cadastro como resolvido. E está em tratamento, você explica aqui em tratamento. O portal Nosso Fiscal Eletrônico, ele busca, ele busca todos esses informes. Se você precisar de explicação com uma IA, é só clicar nesse botão. De qual portal que ele busca? Você pode clicar aqui e aqui no presta atenção aqui embaixo vai aparecer da onde você retirar essa informação. Né? Se você clicar em cima, ele vai para o portal da Fazenda. Para entender, ele vai para o portal da Fazenda para te mostrar aonde que ele buscou esses documentos. Vou botar ele aqui, né?
PDF já. Tá, aí ele abre o documento de informação tributária, então a gente tirou aquela informação, o que já foi atualizado, e ele baixa para você em PDF. Deixa eu fechar aqui. Dando continuidade. Então, dentro dos informes e comunicados, ele é atualizado 24 horas pela IA. Aqui as nossas técnicas também, da mesma forma, ver no portal, no portal da Fazenda.gov.br. A base normativa, como já pontuamos, através dessa base que a IA trabalha, a referência, nós falamos da referência agora há pouco, traz decadência, explicando um pouco, também é um glossário, algumas listas, cronograma, a linha de tempo, referência de CPM, de súmulas, de emenda constitucional. Essa parte de arquitetura, eu quero chamar a atenção para que toda a inteligência artificial hoje, a maioria que estão nos programas, elas fazem uma leitura de 0,1. O que é isso? Ela não consegue ir direto ali se nós imaginarmos um manual de motor, ela não consegue, se você fazer uma pergunta, ela não consegue ir direto sobre aquele assunto específico. Se você quiser saber sobre gestão eletrônica, ou perguntando para a maioria que estão aí no mercado, ela vai ler todo o manual primeiro, demandando tempo, mesmo sendo rápido, mas ela vai demandar tempo, ler todo o manual até encontrar o que você pediu. O que é isso? Aí, o Galileu ele utiliza o seguinte: ele divide em blocos multimodais. O que é isso? Se você pergunta sobre transmissão, como todo o nossa base normativa está dividida em blocos, assim como tópicos, ele compreende que ele não precisa ler todo o documento à procura. Então, ele vai direto naquele bloco específico com relação à sua pergunta. E isso faz, mas o que isso significa? Significa menos tempo de leitura, menos despesa de energia, menor custo e maior benefício. Simples assim. Eu posso depois aprofundar sobre o que significa essa eficiência de token. Tanto que o custo médio estimado, cada construção afetada são 6 mil tokens em poucos segundos. E o custo é de 20 centavos. Esse processamento instantâneo automatiza 3 horas de pesquisa manual por um auditor, 3 ou 4 horas, na verdade, em diários oficiais, explicando a capacidade analítica do auditor. A IA não vem para substituir, a IA vem para potencializar ainda mais o trabalho do auditor e retirando ele de trabalhos manuais, reduzindo o trabalho. Né? E, claro, a gente fica reduzindo bastante a 100% a sonegação, os erros, enfim. A aba sobre nós, né? A tríade hoje, nós vamos enviar. Qualquer contato, qualquer dúvida, meu e-mail está aqui, pela minha derrota, fala bom. E é isso, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, não somente pelo canal da Sofia, que ela vai te responder. Se precisar falar comigo, só entrar em contato direto pelo e-mail. E tem o meu número também do WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom, aqui eu apresento para você o manual correspondente ao Sistema Operacional SOF, tá? Ele estará disponível para você. É um compêndio, né, sobre
sobre como utilizar o sistema operacional de auditoria fiscal de maneira prática. Tá? Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo dentro do sistema. Tem o meu contato de e-mail. Temos também a Sofia, que está no site. É um manual bem informativo, intuitivo, dinâmico. Se você clicar nele, ele vai direto para a página com as aplicações internas, tá? Explicando e pontuando para você não só de maneira dinâmica, mas também o que é cada base, o que você pode fazer, o que você pode perguntar, como perguntar, né? Um checklist de gravação para você seguir um roteiro, como se fosse um pequeno treinamento, uma sabatina. Tá? Voltando aqui no início, o índice dele, login, acesso, você clica nele, ele te direciona para te explicar o que você está em dúvida, paralelo de auditor. Tá? Lembrando que nós temos todas as explicações em vídeo, tá? E eu me coloco à disposição, volto a dizer, volto a pontuar, pela Sofia ou pelo e-mail. Eu fico por aqui. Meu nome é André Rocha Salomão. Visitem a página da Tríade AOS.com.